felizes e agradecidas ao nosso Pai Eterno, que é o nosso Criador, honras e glória tributamos a Ele. E nessa abordagem da preleção celestial, nós iremos tratar o aspecto de um dos movimentos da alma. E dentro desse movimento da alma, nós iremos tratar o aspecto interno, que vai falar sobre os pensamentos. E dentro desse aspecto dos pensamentos, dos desejos e dos sentimentos, eu vou te convidar que você venha comigo no Salmo 49, no versículo 3 e 4. Os meus pensamentos serão claros, falarei palavras de sabedoria, vou dar atenção aos provérbios e enquanto toco a minha lira, vou explicá-los. Muito interessante nesta abordagem, ao externar, ao falar sobre os pensamentos claros, ele está contido dentro de um dos movimentos da alma, que é o movimento interno, sentimentos, desejo e pensamentos. Aqui ele já está externando o desejo de trazer os pensamentos com clareza para que pudesse expressar as palavras de sabedoria. Falar palavras de sabedoria. Uma certa vez, eu estava orando fazendo uma oração, numa reunião de estudos, né? E onde inclui estudo da palavra, da ciência da palavra e as orações contemplativas. E dentro dessas orações contemplativas, que eu estava orando sobre a epigenética, uma oração que eu realizei sobre a epigenética da pessoa. Então, dentro da epigenética, onde tem pesquisas que se comprova que situações históricas dentro da ciência da saúde tem já estudos já contemplativos avançando a epigenética, centrando no posicionamento da saúde mental. Quando eu terminei de orar, a pessoa foi despedir de mim, e quando ela foi despedir de mim, ela falou algumas palavras. Ela falou que ela tinha que ir porque ela estava podre de cansada. Olha as palavras. Quero externar, vou falar pensamentos claros. E ele disse: posso, porém, expressar meus pensamentos, aos quais serão claros, e falarei palavras de sabedoria. A linguagem popular, a mente, ela muitas das vezes é bombardeada por diversas circunstâncias que se vive ou se experiencia durante o dia, e a mente às vezes já está cheia de certas situações negativas, que quando se passa por uma conversa, se externa palavras que elas não são construtivas, não são palavras da sabedoria. E quando ele continua assim: vou explicar, vou dar atenção aos provérbios, enquanto toco a minha lira,
vou explicá-lo. Quando, neste momento, ele vai explicando, vou dar atenção. E, ao dar atenção aos pensamentos, ao dar atenção aos provérbios, enquanto ele tocava a lira, ele ia explicando esse processo que se envolve. Um provérbio que se diz lá, um adágio popular, e que se traz para si aquele provérbio, não se analisando pela palavra da sabedoria, que ele não traz situações construtivas e nem satisfatórias para a construção da felicidade, e nem tampouco para as conquistas que se quer na vida. Então, quando ele se propõe, enquanto ele tocava, o salmista tocava, ele explicando essas possibilidades que, em grande parte, o ser humano, ele é atacado com situações do submundo espiritual, onde traz uma influência que não se agrada e impossibilita daquele sentimento da pessoa externar um outro desejo que está no íntimo. Deseja, mas ao expressar palavras, provérbios ou adágios populares negativos, ele dá contra-ordem do desejo que se quer. Então, por isso que ele está falando em falar palavra de sabedoria, trazendo os pensamentos à clareza. E aqui nós vamos ver que a alma, ela passa por momentos em que ela pode sofrer embates negativos, insatisfatórios, situações espirituais, aflições de alma, que leva ela como uma folha seca para ser a próprio inimigo de si mesmo. Então, quando nós vamos observando que essas situações dos provérbios que trazem mensagens subjetivas negativas, contrárias a um bom desejo de conquistas, elas impedem a enxergar a porta aberta para as probabilidades da alma entrar num estado de alegria, de contemplação e vivenciar experiências abençoadas. Então, aqui, nesse resumo, trazemos a observação para que centrarmos numa ação em que as terapias contemplativas e integrativas, elas oportunizam você identificar essas percepções, que elas são as percepções fenomenológicas, onde as situações que estão adversas, que a alma ela está sendo fragilizada por falta de centrar a atenção em situações positivas, abençoadas, trazer o sentimento para algo construtivo e abençoado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que esse conteúdo possa te favorecer, uma linha de entendimento para que você possa identificar situações e momentos que você esteja passando que não são construtivos para as conquistas que você deseja, o qual os pensamentos centrados dentro dos provérbios e dentro das
das circunstâncias que lá fora se tem como uma bobagem, um adágio popular, que ele tem uma energia contrária aos objetivos que você deseja alcançar. Ou seja, ele dá a contraordem. E aí é que mora o perigo. Deseja algo, mas expressa através da fala ou dos pensamentos algo que é a contraordem de você conseguir conquistar algo significativo para a tua felicidade. O Senhor te abençoe e te guarde, onde você esteja, você seja protegido pela graça, pela providência, pelo amor de Deus, e você desfrute das misericórdias que são as causas de não sermos destruídos. Razak, Razak, Venite Razek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Excelente dia.